Olá, turma! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o básico de Affinity Photo. Lembrando que Affinity é um pacote de programas de edição de imagem da empresa Serif, é uma concorrente direta da Adobe. Tá? O Affinity é como se fosse o Creative Cloud deles, ou seja, um pacote de programas. Só que o Creative Cloud da Adobe possui muitos programas, vários programas, até porque a Adobe tem muito mais tempo de vida. Né? A Affinity é uma empresa relativamente nova, Affinity não, a Serif é uma empresa relativamente nova comparado com a Adobe. Eles criaram esse pacote aqui com 3 programas. O Affinity Photo, que é para imagens bitmap, né, rasterizadas, ou seja, aquelas imagens formadas por pontinhos, por pixels, e é o concorrente direto do Photoshop. Daí tem o Affinity Designer, que é para fazer ilustrações vetoriais e concorre diretamente com o Adobe Illustrator. E o Affinity Publisher, que é para fazer layouts, como livros, revistas, jornais e aí vai. E compete diretamente com a Adobe InDesign. Mas vamos no Affinity Photo. Para quem não instalou ainda, né, vocês vão lá em Buy Now, que é para comprar. Só que em vez de comprar, vocês vão clicar ali em Free Trial, que é a versão de avaliação. Ele dá 90 dias aí de avaliação para gente. Muito bom. A Adobe dá só 7 dias. Então vocês vão clicar ali, vão preencher esse formulário, botar o e-mail de vocês. Clicar ali em não quero propaganda, a não ser que vocês queiram, né? Clicar em aceito e submit. Ao fazerem isso, a Serif vai mandar para vocês um e-mail com o link para fazer download dos programas, dos 3 programas. E vai dar também um código, uma chave, né? Um código alfanumérico para vocês ativarem os 90 dias gratuitos de vocês. Então façam isso, por favor, instalem. E depois assistam aqui a aula onde eu vou ensinar o básico de Affinity Photo. Eu vou abrir aqui o Affinity Photo. Toda vez que eu abro esse programa, e se eu estiver no modo de avaliação, ele vai me indicar aqui quantos dias faltam. E eu sempre tenho que clicar aqui em continuar o trial. Tá? Ok, estou aqui com o programa aberto, ele abre essa janelinha aqui com algumas informações. Eu posso clicar em New Document aqui, ou, deixa eu fechar aqui, vou lá em File, New. Tá? Ele dá vários tamanhos aqui pré-definidos e várias categorias, ó. Tamanhos para web, tamanhos para aparelhos, tablet, celular, tamanhos para impressão. Eu vou aqui em web, vou pegar um tamanho qualquer aqui. Aqui na direita eu posso personalizar, né, a largura, a altura, a resolução, a orientação horizontal ou vertical, as unidades usadas no documento. Se for um documento para ser impresso, sugiro trocar para centímetros. Se for um documento para imagem digital, mantenha pixels. E eu vou clicar em criar. Então deixa eu mostrar a interface rapidamente para vocês. Aqui é a área de trabalho, né? A gente chama de Canvas, é onde eu coloco minhas imagens, meu layout, enfim. Aqui são as ferramentas, a barra de ferramentas. E para quem trabalha com Photoshop vai identificar algumas ferramentas em comum, mas também tem algumas ferramentas do Affinity, tá? Que não tem no Photoshop, que eu achei bastante interessante e já mostro para vocês. Quando eu seleciono uma ferramenta qualquer aqui, ó, vocês percebam que aqui em cima tem esta barrinha bem estreita, aqui bem pequenininha, que é um menu contextual. Ele muda de acordo com o contexto. Então, por exemplo, assim, eu vim aqui no Paintbrush, que é o pincel de pintura, e ele tem aqui, ó, a largura do pincel, a opacidade, e aí vai. Então, é um menu que muda de acordo com o contexto. E lá em cima temos um menu fixo com várias opções que nós utilizamos, né, bastante no decorrer dos nossos trabalhos, né? Por exemplo, trazer para frente, enviar para trás. Aqui é para alinhar objetos, distribuir e aí vai. E aqui, eu já falo sobre esses aqui, ó, que esses aqui são importantes. Deixa eu só falar aqui sobre os painéis. Esses painéis que também tem, né, no Photoshop, os painéis. A diferença é que aqui eles chamam esta área inteira de estúdio. Então é como se fosse o estúdio. É importante saber isso, por quê? Porque tem alguns painéis que não estão sendo mostrados aqui, que eu posso pedir para mostrar. Como? Eu vou lá no menu View de visualização e vou em Estúdio. Ao clicar em Estúdio, eu posso ativar ou desativar alguns painéis aí, tá? Bem, eu estava falando desses 5 botões aqui, tá? Esses 5 botões são as personas. Persona, né? A gente sabe que esse termo é usado para pessoas fictícias. Né? A gente geralmente usa personas quando a gente vai fazer uma campanha publicitária ou um projeto de design, e aí vai. Né? A gente cria personas com características específicas. E aqui também são pessoas, praticamente. A principal persona, né? A primeira, é a foto.
é onde nós estamos, é usada mais para trabalhar imagens, fotografias, edição de imagem, de layouts, e aí vai. O segundo é o Liquify. Liquify é uma ferramenta aí para a gente fazer manipulações nas imagens, ajustar partes erradas da imagem, aumentar, diminuir, enfim, a gente vai trabalhar mais tarde com isso. Essa persona aqui, o Develop, é para trabalhar partes técnicas de fotografia. Por exemplo, eu tiro uma foto na versão RAW, ou RAW, né? É uma versão de foto tirada em câmeras fotográficas profissionais, e este modo de imagem é um modo onde nós guardamos mais informações dentro da imagem, tipo informações do obturador da câmera, da quantidade de iluminação, enfim, do tempo que o obturador ficou aberto, e aí vai. Quem trabalha com foto sabe dessas coisas. E aqui no Develop a gente vira esta persona que trabalha essas questões técnicas de fotografia. Mas não é o nosso caso aqui. O Tone Mapping também não é o nosso caso, tá? Trabalhar questões técnicas também da imagem. O importante aqui, principalmente, é este último aqui, ó, o Export Persona. É quando a gente vira uma pessoa que quer exportar o nosso trabalho, transformar ele em imagens que vão ser utilizadas depois em peças gráficas, em sites, impressões, aí vai. O legal aqui do modo Export aqui é que ele não serve só para exportar toda a nossa peça como uma imagem. Eu posso selecionar partes da minha peça aqui, ó, e depois que eu selecionei partes, eu posso mandar exportar cada parte como uma imagem independente, por exemplo. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. E deixa eu voltar lá para a primeira persona. Bem, deixa eu ensinar o básico aqui para vocês. Eu vou deixar aberto aqui, aqui no estúdio o painel de layers, de camadas. Isso aqui é muito importante vocês entenderem o conceito de camadas. Para quem não trabalha com Photoshop, aí, entenda, por favor. Camadas nada mais são do que áreas de trabalho que vão se sobrepondo um em cima do outro. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou criar aqui, vou fazer uma área aqui, vou selecionar uma área e eu vou pintar esta área aqui. Onde está o pincel aqui? Ó. Opa, deixa eu selecionar uma cor. Por que não está pintando, né? É até bom que tenha acontecido isso. Ó. Ele não está pintando porque não existe uma camada aqui. Eu tenho que ter uma camada. Esta área em branco aqui, ó, não é exatamente uma folha em branco pronta para receber arte. Não. É uma área de trabalho. Tá? Não é uma folha que eu posso pintar. Para pintar, eu tenho que pintar numa camada. Aí eu teria que criar uma camada. Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui. Ó. Adicionar uma camada. Agora sim, eu consigo pintar naquela camada ali. Tá? Se eu pegar aqui a selecionar, clicar em pincel. E vamos trocar aqui para vermelho, tá? O que vai acontecer? Ó? Ele pintou nesta área aqui e pintou onde? Ali na camada pixel, tá? Ó, eu posso mandar visualizar ou não aquela camada. Bem, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou criar uma nova camada. Eu vou fazer uma seleção aqui e vou pintar de azul. Bem, ao contrário do que aconteceu antes ali eu tinha selecionado um retângulo, mas ele pintou só numa parte do retângulo. Por quê? Porque já existia pintura ali, ó, né? E ele não pintou ali. Neste caso aqui, ó, ele pintou tudo. Por quê? Porque eu estou numa nova camada. Essa nova camada funciona de maneira independente da camada anterior, tá? Outra coisa, eu posso puxar essa camada para baixo, ó. Olha o que aconteceu. Ele ficou lá atrás, tá? Então isso aqui é uma coisa muito importante também, que é a organização aí, a hierarquia de camadas. Quanto mais para cima, mais para frente, aqui. Ok. Na verdade eu vou agora deletar e deletar. Bem, eu vou criar de novo a camada ali, vou pintar de novo, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esta camada aqui tá entre parênteses ali, ó, pixel. Se eu clicar duas vezes ali nessa parte ali, ó, eu posso dar um nome para essa camada. Vou botar ali azul, tá? É o nome da minha camada. E continua ali entre parênteses escrito pixel. Aquele pixel não é o nome da camada, é o tipo de camada. As camadas têm tipos aqui no Affinity. Então, o tipo pixel é uma camada que é formada por pixels, ou seja, por pontinhos coloridos, né? Se eu desse um zoom aqui, eu poderia talvez ver os pontinhos, mas como está tudo azul, eu não consigo ver nada. Bem,
Isso é importante porque, ó, por exemplo, a camada pixel, como são pontinhos, eu consigo manipular esses pontinhos. Como assim? Eu venho aqui na ferramenta de seleção aqui, eu vou selecionar uma parte e vou clicar em Delete. Opa, não deletou nada porque eu tenho que selecionar a camada, agora sim. Vou deletar? Deletou, né? Porque isso aqui é formado por pixels e eu consigo deletar os pixels, né? Eu consigo também, ó, na flecha preta lá, ó, dividir esses pixels, tá? Bem, deixa eu deletar essa camada aqui. Eu vou fazer uma coisa agora. Eu vou aqui em imagens, eu vou puxar uma imagem qualquer ali pra dentro. Ficou grande aqui, deixa eu diminuir. Tá? Ao puxar uma imagem, ele criou pra mim aqui uma camada automático. E olha entre parênteses ali, ó, não tá pixel. Ele tá como imagem. Ou seja, é um outro tipo de camada. É uma camada de imagem. Quando eu clico em seleção, quando eu tento selecionar, eu clico na camada ali, ok. E tento deletar, ele deleta toda a imagem. Ele não deleta uma parte. Ele não faz. Se eu selecionar uma parte do cachorro e tentar puxar, ele não puxa parte do cachorro, como aconteceu na imagem aquela anterior, em azul, né? Porque antes eu estava trabalhando com pixels. Aqui, embora esta imagem seja formada por pixels, até porque é uma imagem bitmap, ele não trabalha os pixels da imagem, ele não diferencia, tá? Isso é por quê? Porque essa camada imagem serve até para proteger a imagem de edições que a gente não queira fazer. Ele trata a imagem como se fosse um objeto independente, um objeto que não se altera, tá? Não é repartido, não é recortado, enfim, tá? Agora, digamos que eu queira recortar esse cachorro aqui, essa imagem com os cachorros. Neste caso, eu tenho que transformar essa camada de imagem em camada de pixels para poder mexer nesses pixels. Tá? Isso, como é que se faz? É botão direito. Eu vou lá em rasterizar. Tá? Ao fazer isso, virou camada de pixels. Lembrando que rasterizar, né? Raster é o nome que se dá para imagens bitmap. Né? Uma imagem rasterizada é uma imagem formada por pontinhos. Então eu acabei de fazer isso. Agora eu venho aqui na seleção, ó, seleciono uma parte, deixa eu selecionar a camada aqui, e se eu deletar, deletou. Ou se eu repartir ali, ó, e mover, ele vai repartir, tá? Porque agora são pixels. Claro que mesmo assim ele continua trabalhando isso aqui como se fosse uma imagem, eu posso aumentar, diminuir, né? Mas é uma imagem que pode ser editada, trabalhada, recortada e aí vai. Outra coisa, eu vou dar Ctrl Z várias vezes aqui até voltar a camada como imagem, ó. Voltei a ser como imagem, tá? Daí eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar uma parte do cachorro aqui, esse cachorrinho do meio, vou dar Ctrl C para copiar. Opa, deixa eu selecionar a camada aqui, dei Ctrl C. Agora eu vou dar Ctrl V, ele copiou e colou toda a imagem, ó. Não aquela parte que eu selecionei, tá? Porque como eu falei para vocês, a camada de imagem trata tudo como um grande objeto independente, ele não reparte, não recorta nem nada. Deixa eu deletar aquela camada ali. Agora eu vou rasterizar de novo. Virou pixel. Eu vou selecionar ali a foto do meio. Vou dar Ctrl C para copiar. Vou dar Ctrl V. Agora sim, ó. Agora eu tenho uma camada só com um cachorrinho, tá? Porque eu tinha rasterizado. Ok. Uma coisa muito importante, muito básica, né? É a ordem das camadas. Essa camada aqui nova é só do cachorrinho. Se eu puxar para baixo, fica lá atrás. Se eu puxar aqui para cima, vem para frente. Ok. Agora que eu tenho essa camada aqui, eu posso trabalhar essa camada de outras maneiras. Aí eu posso... Tem uma caixinha aqui para mostrar ou esconder, né? As minhas camadas, ok. Tenho o lock, que é o cadeado. Eu não consigo mexer, ó, na camada. Essa aqui eu consigo porque não está com lock, essa aqui não, né? Deixa eu desbloquear ali, ok. Em relação a essa camada aqui, olhem só, eu tenho aqui duas abinhas. À esquerda é os ajustes e à direita os efeitos. São muito importantes, a gente vai usar bastante elas. Vamos começar nos efeitos, eles são mais complexos, mas eu vou mostrar assim mesmo. Os efeitos são alguns filtros, alguns efeitos que ele aplica para aquela camada selecionada. Então, por exemplo, assim, ó,
Eu vou clicar aqui em Shadow, aqui ó, Outer Shadow. Shadow é sombra em inglês. Outer é a sombra de fora. E o Inner Shadow é uma sombra que fica dentro. Eu vou clicar em Outer Shadow, que é muito utilizado. Vou ativar. Tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui. Porque está muito pequena a minha sombra. Por isso que não dava para ver antes. Agora dá para ver. Estou aumentando algumas coisinhas aqui. Pronto, agora eu tenho uma sombra. Eu vou lá em voltar nas camadas. Ó. Vocês percebam que tem um FX de Effects, efeito. Tem um efeito aplicado àquela camada. No caso, a sombra. Tá? Ok. Tem milhões de efeitos aí. Vamos ver o outline aqui. Ó. O outline ele cria, acho que um contorno, se eu não me engano. Deixa eu botar em vermelho aqui. E deixa eu aumentar. Ó, ele cria um contorno para o objeto que está na minha camada. Tá? Tem algumas coisas que não vão mostrar aqui. Tipo, acho que o 3D, deixa eu ver. Não mostrou. Mostra pouco. Depende do tipo de imagem. Às vezes não dá pra ver muito bem o efeito no tipo de imagem que nós estamos trabalhando. Tá, deixa eu desmarcar aqui. Agora eu vou nos ajustes. Os ajustes é para ajustar os pixels dentro da minha imagem. Eu vou trabalhar, por exemplo, com contraste, iluminação, tonalidade e aí vai. Ele tem vários ajustes aí. Isso é muito legal. Nos dá muita capacidade, tem muito potencial aqui de ajustes da imagem. No caso desse cachorrinho aqui, o que eu poderia fazer? Eu vou num ajuste muito utilizado. Alguns dos bastante utilizados aqui é o brightness, a iluminação e o contraste, né? Brilho e contraste, perdão. Vibração da cor. Curvas é uma forma de trabalhar contraste e brilho de uma forma mais profissional. Mas eu vou trabalhar num que se usa bastante, que é o HSL. H de hue, que é matiz, é a tonalidade da cor, né? O S é de saturação, saturation, né? É a quantidade de cor. E o L de lightness, que tem a ver com o brilho, né? Com a luminosidade, perdão. Bem, eu vou clicar aqui nesse HSL, ó. Ele me dá aqui algumas opções, mas eu vou clicar no Default para ele abrir essa janelinha aqui, o padrão. E eu posso mudar o H, o S e o L. Vamos mudar o H, de Hue, que é a matiz. Nada mais é do que mudar na roda cromática aqui de cores, né? Eu posso puxar mais para um lado ou para o outro, ele muda a coloração inteira. Deixa eu manter em 0 aqui. O saturation, então, é a quantidade de cor, a saturação, né, de cor. E a luminosidade, então, é a quantidade de branco, né? Deixa eu colocar 0 aqui também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, por gosto aqui, ó, vou mudar, deixar mais azulado, ou mais vermelho aqui, aumentar a saturação. E vocês estão percebendo que está mudando das duas imagens, né? Por quê? Ao contrário do efeito, o efeito a gente aplica a uma camada. Ao contrário do efeito, o ajuste é uma camada. Deixa eu ir lá em camadas para vocês verem. Ó, deixa eu fechar aqui. Eu tenho uma camada com este ajuste. E aí tudo que tiver embaixo aqui, ó, vai receber este ajuste. Tá? Mas digamos que eu queira que só a camada do cachorrinho aqui, ó, do recorte, receba aquele ajuste. Neste caso, eu tenho que pegar a camada de ajuste e puxar ali para dentro daquela camada. O que eu fiz? Ó? Eu puxei ele para dentro. Daí esta camada do cachorrinho ali, o programa formou aqui essa flechinha, ó, onde eu abro essa camada. Por que eu abro? Porque eu tenho coisas ali dentro. No caso, uma camada de efeito. Até se eu clicar 2 vezes naquela camada, ó, ele abre novamente aquela janelinha ali. Ó, tá? Isso é uma coisa muito importante. É uma coisa que é um pouco diferente do Photoshop. Digamos que eu queira agora um efeito para este aqui. Ó. Eu vou lá em Adjustment e crio uma nova camada, né? E adiciono aquela camada ali. Tá? Lembrando que o efeito, ó, não é o efeito, no caso, que a gente fez antes, não é uma camada. É aquele íconezinho ali, ó, mostrando que tem um efeito naquela imagem. Eu sei que parece meio complexo, meio chato de entender essas coisinhas, mas depois que tu aprendeu isso aqui,
daí só vai nesse programa. Porque o que eu acabei de ensinar para vocês é uma coisa que é uma boa parte desse programa, é isso. São os ajustes, os efeitos, as camadas. Sabendo disso, a gente já consegue fazer muita coisa no Affinity. Antes de eu continuar aqui, eu vou explicar só mais algumas coisinhas aqui para vocês. É bom saber conhecer algumas teclas de atalho aqui que a gente usa bastante, né? Uma delas, por exemplo, é o Ctrl e mais. Ele dá zoom. O Ctrl e menos distancia. O Ctrl 0 ele faz um overview, uma visão geral. Então, por exemplo, tem mais. Daí eu quero voltar. Em vez de fazer Ctrl menos várias vezes, eu faço só Ctrl 0. Ok. Digamos que eu queira arrumar um detalhe no nariz do cachorro. Então eu dou zoom. E como é que eu subo ali em cima? Eu até poderia usar aqui as barras horizontais e verticais, né? Mas tem uma outra forma mais legal e mais prática, que é usar a mão. Como assim a mão? Tem item aqui, ó, na barra, que é a mãozinha, que eu clico e arrasto, ó, e navego na imagem, né? Bem, digamos que eu esteja com o pincel aqui selecionado, ó. Eu quero fazer um bigode no cachorro. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá, a largura. Eu quero fazer um bigode. Para eu não precisar ir até lá com o mouse na mão para puxar, para chegar no bigode e depois trocar de volta no pincel, o que eu podia fazer? Ó? Eu tô com um pincel, ó. Eu vou ficar pressionando espaço no teclado. Ó. E depois eu clico e arrasto. Ó. Ele temporariamente fica com a mãozinha, né? Quando eu largar o espaço, eu vou largar o espaço. 1, 2, 3 e pá. Ele voltou para a ferramenta anterior, que era o pincel, tá? Meu pincel está muito grande, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu pegar aqui um preto. Agora eu vou pintar aqui, ó. Percebo que está meio ruim aqui, né? Ó, eu fiz um risco, eu tenho que riscar várias vezes aqui para mostrar o bigode. Porque isso pode vir a acontecer com vocês, ó. Eu risco, dá tão pouco risco, ó. Por quê? Porque tem que ver o tipo de brush, o tipo de pincel que eu estou usando. Eu vou aqui nos brushes, ó. Tá? Eu tenho vários tipos aqui. Talvez eu esteja utilizando um aí que não é muito legal. Deixa eu selecionar aqui um que é o pens, que são canetas. Vou clicar isso aqui. Agora sim, ó. Tá? Eu consigo fazer um mais forte. Este aqui, um pouquinho mais fraco. Ele simula aqui, ó, vários tipos de materiais que são usados para pintar, né? Isso aqui é uma coisa mais interessante para quem é artista ou para quem é ilustrador, né? Ó, mais fraquinho, enfim. Tem uns aí que imitam tinta a óleo, tem uns que imitam spray, e aí vai, tá? Deixa eu voltar para pen, que é canetas. Pegar um bem clássico aqui. Agora sim eu consigo fazer um bigode. Diminuir um pouquinho aqui. Agora eu consigo fazer um bigodinho no cachorrinho aqui. Ok. Ficou horrível, mas tudo bem. Deixa eu dar Ctrl 0. Tá aí. E lembrando que esse bigode aqui, ó, quando eu comecei a desenhar, eu não tinha nenhuma camada selecionada. Então ele criou para mim automaticamente uma camada aqui, ó, que eu posso a qualquer momento mostrar ou não mostrar, tá? Eu vou deletar esse bigode aqui. Então ainda no brush aqui, ó. Então aqui em cima tem, né, a largura, opacidade, para deixar um pouquinho transparente. Flow é a quantidade de tinta, digamos assim. Hardness é também se ela vai ficar mais uma pintura mais forte ou mais fraca. Vocês podem brincar com isso aí, tá? E aqui são essas abas aqui importantes, ó, as cores e os tipos de brushes. Uma coisa que eu não falei para vocês é que quando as ferramentas tiverem um triângulozinho branco ali, ó, significa que eu posso pressionar com o botão direito para ter uma sub-opção, uma sub-ferramenta aqui, né? Uma opção da ferramenta. Por exemplo, a seleção aqui, ó, eu podia ter uma seleção elíptica. Eu podia, aqui nos cachorrinhos, selecionar esse cachorrinho aqui, ó. Opa. Eu podia dar Ctrl C, Ctrl V. Daí ele cria, então, uma camada. Opa. Deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu pegar a flecha preta. Daí ele criou aqui um recorte arredondado, por exemplo, né? Bem, deixa eu deletar. Com a flecha preta também eu posso selecionar e aumentar, diminuir, né, a imagem. Esta bolinha aqui é para girar, tá? Tem várias opções aí de edição. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Liquify rapidinho. O Liquify, ele cria uma malha. Eu posso aumentar ou diminuir
este círculo, ó, e eu posso fazer ajustes aqui, ó, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira tirar um pouco esse calombinho aqui na cabeça do cachorro, ó, eu diminuo com o Liquify. Esses pelinhos aqui eu posso dar uma diminuída, e aí vai. Este olhinho aqui tá muito caidinho, ele tá meio triste, então eu posso dar um zoom. Eu posso diminuir aqui o tamanho, vamos botar aqui, sei lá, 20. E eu posso dar uma aumentadinha e uma mexida no olho, para ele não ficar tão triste assim, né? Agora ele já tá mais alerta. Então percebam como é fácil manipular a realidade usando esses softwares aqui. O Liquify ele é muito usado para trabalhar emoções no rosto e também para trabalhar o corpo inteiro, né? Tipo essas revistas de modelo, das mulheres perfeitas, elas são perfeitas por causa dessas ferramentas aqui. Deixa eu clicar lá em cancelar. Não, eu vou aplicar. Apliquei. Deu. A imagem está alterada agora. Esse cachorrinho aqui não está tão triste agora. Esse aqui ainda está meio triste, podia ter ajustado. Mas enfim. Para finalizar aqui, mais algumas ferramentas. Uma é o crop. O crop é para cortar todo o meu documento. Digamos que eu quero deixar o documento desse tamanho aqui, ó, menor. Depois que eu fiz um tamanho aqui que eu quero, ó, eu clico lá em cima em Apply, aplicar. Ele transforma meu documento neste novo tamanho aqui. Ok. Eu peço para vocês brincarem um pouco com essas ferramentas aí. Aprendam sobre elas, né? Eu trabalhei antes com o pincel, né? Mas também tem a borracha aqui. Então deixa eu fazer aqui por exemplo... Deixa eu aumentar rapidinho aqui. Fazer o bigode aqui do cachorrinho. Agora dessa vez ele pintou na camada, porque eu tô com uma camada selecionada. Se eu não tivesse com nenhuma camada selecionada, ele ia criar uma camada pra mim, né? Então eu tô mexendo na imagem, eu tô manipulando a imagem. Eu não consigo mais agora recuperar o que estava atrás aqui desse desenho. Claro, eu posso dar Ctrl Z aqui, mas depois que eu mexi na imagem, e se eu não fizer Ctrl Z, eu não consigo recuperar porque eu mexi nos pixels aqui, né? Se eu clicar aqui em borracha, eu consigo apagar as coisas que eu fiz aqui. Mas eu não vou apagar só o bigode, eu vou apagar tudo, ó, né? Porque eu tô com aquela camada selecionada. Então por isso que eu sugiro sempre assim, sei lá, vou fazer um bigode. Mas eu não quero perder o que estava atrás do bigode ali. Então faço o bigode numa nova camada, né? Para isso que servem as camadas. Aí eu poderia simplesmente deletar essa camada que eu ia voltar a ter o rosto do cachorrinho, tá? Agora o cachorrinho tá assim, já era. Outra ferramenta importante aqui são as formas aqui, ó. Para vocês vai estar como um retângulo aqui, eu acho. Eu clico com o botão direito, ó, eu tenho várias formas aqui que eu posso utilizar, tá? Deixa eu clicar aqui no coração, por exemplo. Vou fazer um coraçãozinho aqui. Eu posso aqui em Color trocar, né, a cor. E este coração, essas formas aqui no caso, estão em vetor, formato vetorial, tá? Ah, mas é um programa de imagem bitmap. Tudo bem, mas ele também tem ferramentas vetoriais. E na hora de exportar aqui, ele vai converter isso aqui tudo numa imagem bitmap, inclusive esse coração, né? Mas por enquanto eu edito uma forma, esta forma ela é um vetor, né? Tanto é que eu posso clicar aqui, clico duas vezes. Quando eu clico duas vezes, ó, ele me mostra o pontinho ali, ó. E eu posso alterar aqui as curvas, tá? E uma coisa interessante também aqui nas formas é que cada forma que eles nos oferecem tem a seu próprio menu contextual aqui. Então, por exemplo, eu fiz essa estrela aqui. Não é bem uma estrela, mas tudo bem. E tem aqui os pontos, ó. Eu posso aumentar a quantidade de pontos, diminuir, né? Se eu for numa outra forma, ele vai ter um outro menu lá em cima. Vou botar aqui polígono, por exemplo. Ó, mudou em vez de pontos, agora são sides, são lados, né? Posso aumentar o tamanho de lados. E aí vai. Interessante, né? E percebam que essas camadas aqui, elas são de tipos específicos das formas. Então, camada do tipo polígono, do tipo estrela dupla, double star, e aí vai, né? Então, deixa eu deletar elas. E depois que eu terminei minha arte aqui, como eu falei para vocês, eu posso ir lá em Export e exportar. Para exportar, ó, eu posso, se quiser, selecionar partes aqui, ó, eu vou, digamos, exportar só esta imagem como uma imagem independente de todo o resto. Então seleciono ali. Eu posso selecionar também só essa aqui.
E aí eu posso conseguir exportar estas duas áreas como imagens separadas. Tá aqui, ó, ele vai criando como se fossem camadas aqui. Digamos que eu queira exportar só esse cachorrinho aqui, ó. Eu seleciono ele e vou lá naquele botãozinho, ó, de exportar lá no final. Eu particularmente acho pequeno demais aquilo ali, podia ser um pouquinho maior. E aí se eu clico ali, ele vai exportar. Só antes de exportar, ó, aqui em cima eu tenho opções. O formato desta imagem que vai ser exportada vai ser PNG, vai ser JPEG, GIF e aí vai. Então tá como PNG, tudo bem. Vou clicar ali em exportar, dou um nome ali e clico em Save. Ele exporta para mim esse cachorrinho. Agora, digamos que eu quero exportar tudo. Eu não preciso criar uma área aqui para tudo assim, ó. Não preciso. A primeira camada aqui, ó, sempre é de tudo. Então se eu clicar ali, ó, ele vai exportar. Vou botar aqui tudo. Foi tudo. E aqui estão as duas imagens, né? Que eu salvei, ó. Só do cachorrinho ou de tudo. Ok. Bem, vou voltar lá para a primeira persona. Tem muitas outras coisas que eu podia ensinar para vocês aqui, mas por enquanto vamos ficar aqui, tá? Porque foi muita coisa para uma aula só. A partir disso tudo que eu ensinei para vocês, eu acho que vocês já conseguem fazer uma pequena atividade bem simples, que é a seguinte. Vocês vão tentar fazer uma arte no Affinity Photo. Vocês vão pegar uma imagem qualquer, pode ser de um animalzinho, por exemplo, ou de um bichinho qualquer, e vocês vão tentar fazer, eu vou procurar aqui para vocês verem, ó, um artista chamado Andy Warhol, e eu vou botar aqui também, para quem não sabe, né, ele é um artista que ficou famoso aí por fazer o que nós chamamos de pop art, uma arte pop. Deixa eu vir aqui em imagens, para vocês verem algumas artes dele. Ele ficou famoso, né, por popularizar, por exemplo, a lata de molho de tomate ou de sopa de tomate, enfim, da Campbell's, porque ele fez uma arte envolvendo esta lata. E esta arte ficou tão famosa que esta marca acabou ficando famosa também. E até hoje vende bastante por causa disso. Ele também ficou famoso por fazer artes e fotos também com celebridades famosas da época dele, né? Aqui tem alguns exemplos de trabalhos dele. Aqui no caso é ele, tá? E tem uma arte muito famosa dele aqui com a Marilyn Monroe, onde ele trabalhou a mesma fotografia sendo reproduzida de diversas maneiras diferentes, né? Naquela época tinha que se usar alguma técnica artística complexa. Hoje em dia, isso aqui é extremamente fácil, graças aos programas de computador. E o que eu quero que vocês tentem fazer nessa atividade, então? Tentar fazer uma arte parecida. Vocês vão pegar, então, a imagem de um animalzinho, de um bichinho, alguma coisa assim, e vão tentar fazer algo parecido. No caso, eu quero que vocês tentem fazer algo parecido com isso aqui, ó, com 9, pelo menos 9, tá? Reproduções. E cada reprodução vai ter uma edição, um ajuste. Vocês vão fazer algo parecido com o que eu fiz aqui, ó, com esse cachorrinho aqui. Ou seja, vocês vão lá em ajuste, vão em HSL e vão trabalhar aí o RAW e também podem trabalhar a saturação e luminosidade se vocês quiserem. E se quiserem também podem usar, aplicar outros ajustes, não tem problema. Então eu vou fazer bem rapidinho aqui para vocês verem como é que se faz, ó. Eu vou deletar tudo que eu fiz aqui, vou deletar esse cachorrinho aqui também. Eu vou aqui em crop, vou deixar algo mais horizontal aqui, ou mais vertical, perdão. Dá um enter, ok. Então eu vou puxar, por exemplo, assim, esta imagem aqui, uma imagem enorme. Deixa eu diminuir. Eu quero só a parte da cabeça do animal aqui, então eu vou recortar. Só que eu não consigo recortar aqui, né? Não vai dar certo, porque a camada está como imagem. Então, botão direito e rasterizar. Agora sim, eu consigo selecionar uma parte do pássaro. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Ok. Ele criou uma nova camada. Eu vou na camada anterior ali, eu posso simplesmente, em vez de deletar, eu posso só pedir para não visualizar e também para bloquear. Por que eu fiz isso em vez de deletar? Porque eu tenho aquela camada ali com a imagem salva, por segurança.
Qualquer coisa, eu volto naquela imagem e recorto de novo, por exemplo, tá? Então, vou deixar ali quietinho e vou trabalhar só com esta camada aqui, tá? O Andy, ele não apenas trocava a coloração, ele também às vezes mexia na imagem. Se vocês pararem para ver ali, ó, ele colocou ali como se fosse uma pintura no olho da Marilyn Monroe. Então eu vou fazer algo meio parecido aqui. Eu vou... Esse bigode não ficou legal, até porque tem um outro lado lá. Então não parece um bigode. Então eu vou botar aqui no olhinho como se fosse um... Deixa eu mexer aqui na opacidade um pouquinho, diminuir a opacidade. Agora sim. Agora ficou bonito. Ok. Depois que eu fiz isso, percebam que eu não pintei numa nova camada, eu pintei na própria camada do pássaro, tá? Então o pássaro ficou assim para sempre. Agora, eu vou lá em Adjustment, Default, e vou mudar um pouco aqui o Hue. Posso mexer aqui se eu quiser na saturação, né? Enfim. Ok, deixa eu fechar. Eu vou lá em Layers. Lembrando que eu tenho que aplicar esta camada de ajuste para aquela imagem ali. Ó. Eu vou puxar ali até entrar ali dentro. Ok. Depois que eu fiz isso, eu posso simplesmente clicar nesta imagem, dar Ctrl+C e Ctrl+V. Depois que eu fiz Ctrl+V, eu puxo para o lado ali. Dou Ctrl+V de novo. E vou fazendo... Eu posso depois fazer assim, ó. Seleciono tudo, Ctrl+C e Ctrl+V. Ele fez a cópia das 3 camadas. Ctrl+V de novo. E puxo. E aí, para cada um deles, eu vou lá em Adjustment. Não, eu não vou lá em Adjustment. Eu vou, na verdade, é o seguinte. Eu vou abrir aquela camada e vou mexer no Adjustment específico daquela camada ali. E assim eu vou brincando, então, com a coloração de cada uma das imagens. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele ficou sobrando espaço aqui e faltando lá embaixo. Então eu posso vir aqui em Crop para retrabalhar o tamanho do meu documento. Aqui, ó. Deixa eu dar um Enter por enquanto. Agora sobrou lá embaixo, ó. Eu vou aqui então e ajusto e deixo meu documento menor. Ok. E aí eu vou trabalhando. E no final, quando vocês terminarem, vão lá em exportar e exportem tudo, né, como PNG e mandem lá para o Moodle, tá? Vocês podem brincar também com outros recursos aí, não tem problema nenhum. Tentem explorar mais aí o software, tá? E na próxima aula a gente vai aprender coisas mais avançadas. É isso, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Boa atividade!